Educação, loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana, Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana, vem pra cá. Viver com saúde é a melhor escolha. E a Unimed Campos tem um jeito de cuidar focado no bem-estar dos seus colaboradores e família. Por planos a partir de R$ 109,53, você pode contar com a maior rede de assistência médica da região, recursos próprios com tecnologia de ponta, além de excelência e cuidado em cada detalhe. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas e 5 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Só dar uma olhada rápida aqui na minha janela virtual, as câmeras do Senzanet. O tempo já virou em Campos, hein? Já mudou. Amanheceu nublado, segue nublado, agora 8 horas e 8 minutos. Porém, hoje a temperatura ainda segue alta, né? Para amanhã, a máxima não deve passar de 26. Para hoje, 31 de máxima. Agora faz 27 graus aqui no centro da cidade e o alerta, vamos passar reforçando isso durante toda a nossa programação, o alerta da Defesa Civil para as condições severas de tempo a partir de hoje à noite. Me lembro da última vez que a gente passou fazendo essa campanha aqui, foi em março do ano passado, e deu aquele problema lá em Santo Eduardo. A chuva acumulou só numa região e caiu toda lá. Foi muito trágico, muito, muito ruim. Bom, são 8 horas e 7 minutos e a gente segue então com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos recebendo aqui nosso convidado, o deputado federal Caio Viana. Caio e Vladimir, Vladimir e Caio. Lembro que nós fomos fazer aquele debate na plena e eu só lembrava de mamãe Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, ó, me protege aqui que se eu sair daqui vivo hoje, eu vou pagar essa promessa. Mas, assim, foi... Não, eu tô exagerando, tô brincando, mas foi, assim, um momento muito, muito disputado, muito... Aliás, Caio conseguiu, naquela eleição, ir para segundo turno, e há até quem diga aí, como especialista, que se demora um pouco mais aí a campanha, do jeito que o crescimento de Caio foi no segundo turno, ele poderia levar aquilo aquela prefeitura, mas o destino, enfim, os eleitores, né, quiseram desta forma e Vladimir ganhou a eleição e aquela disputa, me parece que dali em diante, ou depois de um certo tempo dali, começou a se alinhar uma nova caminhada entre os dois e chegaram de fato à aliança. Esse ano, inclusive, o Caio
dia 3 de fevereiro, se não me falha aqui a data precisa, pois assumiu a Secretaria de Governo, que é aquela que fica assim na antessala ali do prefeito, tem secretário de governo aí que manda mais que muito executivo, ou pelo menos já mandou, e hoje, né, já mandou, né? Caminham junto. Caio, tem uma pergunta até da Silvana Venâncio lá no grupo, eu acho que não vai dar tempo de eu acessá-la aqui, mas de qualquer forma a pergunta é como é que é essa atuação agora, essa aliança com Vladimir, neste momento em que você deixa o governo, volta a ser deputado. Conta um pouco, fala um pouco dessa caminhada aí. Ô, Cláudio, vamos lá. Eu acho que do ano passado a gente já debateu muito sobre esse tema, já deixou muito claro como que foi essa construção. Eu acho, assim, a gente até falava aqui no falo, né? A política, ela sempre teve, né, nas suas bases a diplomacia, né? E a diplomacia nada mais é do que você ter a capacidade de construir momentos que sejam harmônicos ou até desarmônicos, mas com intenções de proteger opiniões, projetos, melhorias para a tua cidade, teu estado, teu país. Você vê, as grandes nações, elas fazem essa diplomacia constantemente entre outros países em relações, seja elas bilaterais ou multifacetárias, né? Então, eu acho que a gente precisa retomar isso na política brasileira, né? A política brasileira, de um tempo para cá, ficou muito sanguinária. E isso só interessa a quem está tomando aquele banho de sangue, seja um lado ou outro, mas pouco interessa a sociedade. Eu acho que eu e Vladimir demos essa demonstração de extrema maturidade, dois jovens, né? Conseguimos fazer o que talvez os cabeças russas, né, nossos pais, não tiveram o momento adequado para fazer, e a gente conseguiu fazer isso. E quando a gente faz isso, a gente não só coloca em primeiro lugar os interesses, né, da nossa cidade, daquilo que a gente acredita ser o melhor para Campos, mas também a gente passa um recado para a política, não só da cidade, mas do Estado, né? Eu acho que isso ficou muito evidente, muito forte. Desde que a gente fez, né, essas movimentações, a gente ouve isso constantemente. Eu continuo ouvindo isso até os dias de hoje. Eu ouvi isso essa semana em Brasília de novo, da grande demonstração que a gente deu para a política do Estado. Porque esses conflitos, eles existem, né, em cada localidade com as suas peculiaridades. E como existia na nossa. E a gente destravou isso, e eu acho que hoje é muito benéfico para a cidade. Você imagina, eu podia estar hoje como deputado federal, né, desalinhado do governo municipal e tendo toda uma dificuldade da gente trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Porém, a gente também sabe que política é cumprimento de acordos, né? Eu venho baseando a minha trajetória na política como uma prioridade minha, eu manter a minha palavra, né? Isso foi uma coisa que o meu avô me ensinou desde muito cedo, que palavra vale mais que papel. E todos os acordos políticos que eu fiz na minha trajetória política, eu cumpri eles, né? E eu acho que isso depõe muito a meu favor nesse sentido, por mais que tenham sido momentos duros e difíceis, como foi no ano passado, né, que eu fiz uma renúncia do meu mandato, que eu sabia que eu ia perder o meu mandato, porque o deputado, então, na época, deputado estadual Rodrigo Bacelar, havia requisitado isso para que fosse possível, talvez, ele fazer uma aliança com o Eduardo Paes, que ou eu viesse candidato a prefeito, para engrossar o caldo ali contra o Vladimir, ou então que tinha que me retaliar tirando o meu mandato. Não era meu, o mandato é da cidade, minha vida continuou, né? A cidade que acabou perdendo o representante em Brasília, que vinha trazendo recurso e investimento para a cidade. Então, tudo é cumprimento de acordos, né? E esses acordos, muitas vezes as pessoas falam assim, mas política é tudo acordo. A vida é um acordo, né? Quando a gente decide estar
numa amizade, querendo ou não, você tem um acordo de ceder para um lado, seja num relacionamento pessoal, seja numa família, você sempre tem isso, né? Então, é a mesma coisa na política. E as pessoas, às vezes, ficavam meio que, não pode falar de acordo. Por que não pode falar de acordo político? Acordo político é igual a qualquer outro acordo de vida, né? Então, assim, eu e o Vladimir, nós temos um acordo que ele vem caminhando de forma muito benéfica, tanto para a cidade, que a gente vem conseguindo trazer resultado, quanto do ponto de vista político, eleitoral, de arranjo de grupo. O acordo ele vai culminar na eleição de 2026 e 2028, mas ela passa por 2026. E dentro desse acordo foi firmado que eu serei o candidato a deputado federal do grupo, né, Vladimir Garotinho, e do nosso grupo, obviamente. Agora, como eu sou muito correto, Cláudio, nas minhas relações, e sempre fui quando as pessoas achavam que eu ia ceder aos encantos, aos desejos e os benefícios aí que poderia ter para o nosso grupo político se a gente decidisse por outro caminho lá naquele momento, e eu mantive a minha palavra firme e dura, eu espero que o prefeito Vladimir mantenha a palavra dele, né, com o nosso grupo político também. Isso é uma constante reafirmação que ambos os lados precisamos fazer. O Vladimir, diga-se de passagem, tem reafirmado constantemente, né, esse compromisso dele com a gente, o desejo dele cumprir o compromisso. Eu acho que assim, eu fiz na frente, e eu geralmente nas minhas relações gosto de fazer na frente. Eu fiz o meu papel e fiz na frente. Há quem diga que se eu tivesse sido candidato na última eleição, a gente teria segundo turno, né? Não dá para saber, teria que voltar no tempo, mudar o jogo para poder a gente ver o que seria apresentado na urna. Mas eu sei que eu fiz o meu papel, a minha escolha, eu levei ela até o final e não me acovardei em momento nenhum. Fui para a rua, fiz os enfrentamentos, não só pedi voto, como fiz os enfrentamentos que muitas vezes até gente próxima não teve coragem de fazer, né? Então, assim, existe uma possibilidade, e como eu sou muito correto, vou deixar bem claro isso daqui, porque esse é o acordo, eu sou o candidato a deputado federal do grupo. Porém, existe uma possibilidade de eu não ser candidato a deputado federal, a reeleição de deputado federal, que é o acordo e o meu desejo, né? Mas existe uma possibilidade. Se essa possibilidade acontecer, eu venho candidato a deputado estadual, porque eu cumpro acordo. Agora, precisam cumprir o acordo com o nosso grupo político também, né? Não adianta falar assim, eu vou ajudar. Não, o acordo não é ajudar. O acordo é ter todo o empenho, né, do mesmo jeito que nós tivemos o empenho. Então, isso é uma constante. Eu acho que não só o Vladimir, como o grupo vai ter. Até porque aí são nesses momentos que, às vezes, as pessoas não compreendem, mas assim, mas estava junto e agora não está? É porque não pode ser bom só para um lado, né? Tem que ser bom para todo mundo, não pode ser bom só para um lado. Então, assim, o meu papel, o nosso grupo político fez. Eu conduzi nosso grupo político para fazer, né, o cumprimento do nosso acordo. Ele agora tem que conduzir o grupo político dele para fazer o cumprimento do acordo que ele tem com a gente. Se tudo correr bem, nós vamos caminhar bem, eu acredito, por muitos anos, até porque o trato com o Vladimir é muito leve, né? O dia a dia com ele é leve, é saudável, é gostoso, mas a gente sabe que tem aquelas coisas que, né, as pessoas ficam no ouvido, ficam, já usaram o Caio aqui para o que queriam, agora não precisa mais do Caio, vamos trabalhar para diminuir o Caio porque a gente tem outros objetivos. Aí vai dar problema, né? Inevitavelmente vai dar problema. E eu acho que a gente já demonstrou isso em todas as etapas aí da nossa trajetória, que não só cumprimos acordo, mas também temos posicionamento firme e adequado quando o momento exige. Ou seja, se não cumprir com a gente não vai cumprir, né? Nós vamos, não é nem que nós não vamos cumprir, se não cumprir com a gente vai não estar junto, porque a gente já cumpriu, né? A gente já cumpriu na frente. Não tendo outro debate daquele, não tem problema nenhum. Você vai descumprir aí, vai cumprir o negócio. Da minha parte, você pode ter certeza que o meu desejo não é esse, senão eu não tinha feito todo o esforço que eu fiz. Eu acho que eu coloquei muito mais na frente e perdi muito mais do ponto de vista de crescimento profissional, pessoal e do nosso grupo para colocar isso na frente, né?
Então, assim, da minha parte, não há qualquer intenção disso acontecer. Até porque eu fiz na frente. Agora eu preciso cuidar do projeto político do nosso grupo, né? Portanto, é preciso que haja os cumprimentos que foram acordados. Por exemplo, Rodrigo Bacelar, as pessoas falam, vocês estão em pé de guerra. Eu sempre fui amigo do Rodrigo Bacelar. E eu cumpri com o Rodrigo Bacelar tudo que eu me propus. Quem não cumpriu comigo foi o Rodrigo. Quando o Rodrigo não cumpriu comigo, não adianta depois querer cumprir depois. Depois não adianta, né? Não adianta eu chegar para você e falar assim, ô Cláudio, eu vou vir aqui fazer essa entrevista com você. Aí eu não apareço na entrevista, vocês ficam aqui com a cara me esperando, certo? E aí depois que acaba a entrevista, eu chego, ligo para vocês e falo que dá para fazer ela em outro horário, outro dia. Fizesse isso antes, combinasse qualquer alteração necessária antes, né? Não dá para fazer depois. Então, acho que assim, é isso, a política está caminhando para voltar a ser o que ela sempre foi, um ambiente saudável, gostoso, onde os políticos conseguem, de certa forma, mesmo com as suas divergências, às vezes em alguns pontos, viver em harmonia para colocar o que é de necessário, a população em primeiro lugar, né? Agora, não dá para a gente viver num ambiente onde o descumprimento do acordo é natural, isso não é natural. Fica, inclusive, eu digo que assim, é muito feio para quem descumpre, mas os resultados negativos para quem descumpre, ele é colhido ao longo de uma vida. Ele tem a primeira etapa, que é, né, uma rejeição e uma ambiência muito ruim com um grupo que descumpriu, mas ao longo da vida, politicamente, ninguém quer tratar, ninguém quer estar sentado com alguém que descumpre acordo político, né? Então, eu acho que assim, isso resume bem esse momento e minha total intenção é que tudo ocorra da forma que foi combinado, né? E acho que dessa forma todos sairão ganhando, a cidade sairá ganhando. Acho que a gente protegeu a cidade no ano passado de cair de novo num abismo de um desconhecimento total do que é coisa pública, do que é gestão, do que é o interesse do povo em primeiro lugar, não o interesse pessoal. E eu acho que eu dei essa demonstração de novo. Por interesse pessoal, eu tinha me mantido no mandato, eu tinha feito aliança com um cara que manda no governo do Estado, né? Talvez estava aí em outros voos até maiores pessoais, né? Mas eu coloquei de novo o que eu acredito que seria o melhor para a cidade em primeiro lugar, que é o que eu sempre venho fazendo ao longo da minha carreira, por mais que isso muitas vezes me penalize e atrase a minha evolução para que eu também consiga, de uma forma mais efetiva e eficiente, ajudar a cidade de Campos. Até hoje eu venho ajudando a cidade ao longo da minha trajetória com as articulações que eu consigo fazendo, né? Eu ainda não consegui ser agraciado ao ponto de ter um mandato, até para que as pessoas possam me cobrar de forma efetiva da minha atuação e eu possa entregar esse resultado. Caio, ouvindo você responder as perguntas iniciais do Nogueira, via de regra, quando a gente lembra cláusula de acordo, é porque a gente está em cumprimento desse acordo. Não estou falando que é o caso, mas eu quero saber, enfim, é o caso? Eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Algum receio de que algum termo do acordo não seja cumprido? Sim, não, qual? Não, Aloysio, na verdade, a política ela é muito dinâmica. E o que eu vejo ao longo dos anos, apesar de eu repudiar isso com muita veemência, são homens maduros apertando a mão quando lhe interessa, mas depois eles vão mudando, sabe? O acordo, ele vai mudando, e ele vai mudando, e ele vai mudando, e aí vai chegando no momento que é bom só para outra pessoa e não é bom mais para você, né? Então, assim, isso acontece. E há poucos dias, um político muito experiente, muito assim, está numa posição muito alta hoje na política nacional, ele me fez uma pergunta, eu respondi para ele, e ele me falou, você está me dizendo, então, o seguinte, que para as pessoas cumprirem o acordo, a gente praticamente tem que forçá-las a cumprir. Eu falei, talvez sim, talvez essa seja a síntese, né? E ele falou, rapaz, pior que com esses anos todos de experiência, você me trouxe algo que eu já convivo com isso, mas não tinha colocado, né, nesse envelope. É basicamente isso, assim, infelizmente,
poucas pessoas têm a grandeza de cumprir a sua palavra. A maioria das pessoas cumprem qualquer coisa quando é benéfico para elas e depois elas buscam outro caminho. Eu não acho que é o caso do Vladimir, não é isso que eu tenho visto. Minha relação com ele tem sido muito positiva, tanto do ponto de vista de trabalho quanto do ponto de vista pessoal. A gente se aproximou muito também do ponto de vista pessoal, de amizade, de um ligar para o outro, de trocar ideia, opiniões. Mas é aquilo que eu digo, a minha parte eu fiz primeiro, né? Eu entreguei tudo que eu podia entregar naquele momento. Eu preciso esperar o tempo para eu poder fazer qualquer avaliação mais clara disso. Caio, você citou aqui, nas respostas iniciais da Nogueira desse bloco, duas possibilidades, me corrija se eu estiver errado, que poderia ser você ser candidato do grupo, do prefeito, a federal ou estadual, dependendo das circunstâncias, seria isso? Dependendo das circunstâncias, mas com a clareza do acordo que em ambas as circunstâncias a nossa candidatura seria a prioridade do esforço político do grupo do Vladimir Garotinho. A gente vai tentar melhor, vou voltar a esse contexto no bloco seguinte, que a gente vai falar de candidaturas e eleição para o ano que vem. Ah. A gente tem aqui, se me permite, algumas perguntas feitas a você no streaming por ouvintes. O Fernando Ornelas pede aqui, pergunta ao deputado se ele conhece a região norte e a situação da RJ 228, no trecho em Santa Maria e Morundu. E o Agar de Oliveira coloca aqui, bom dia, pede ao nosso deputado para ele interceder junto ao Ministério do Trabalho e dos Portos para que possa Campos ter mais recursos profissionalizantes direcionados ao Porto do Açu, um dos maiores que contratam em nossa região. Pode responder aos dois, por favor? Aloysio, eu acho que assim, uma questão que eu venho debatendo já desde o início da minha trajetória política, que é a necessidade da gente aumentar os cursos de capacitação em diversas áreas. Sem dúvida alguma, a área compreende as capacidades técnicas individuais de cada cidadão para o Porto do Açu, é muito importante para a nossa região. Eu acho que a gente já até perdeu muito tempo com relação a isso. Eu lamento, inclusive, eu não ter os instrumentos necessários para que consiga fazer isso de forma imediata e efetiva. Eu tentei isso, inclusive, na primeira perna ali do meu mandato, mas como eu não tenho direito às emendas parlamentares impositivas individuais, que elas me dão direito. O que é a emenda parlamentar positiva individual? Ela está garantida no orçamento, né? E você tem direito de destinar elas, no mínimo de 50% para a saúde e os outros 50% você pode escolher as áreas, inclusive, por exemplo, para a educação. Eu já gostaria de ter tido condição de mandar dinheiro para o IFE, né, para várias outras instituições de educação, mas eu não consegui, porque, infelizmente, as verbas que eu consegui articular junto aos ministérios não teve nenhuma disponibilidade de verba para a educação. Eu continuo nessa batalha, inclusive eu tenho um projeto que eu deixei na Secretaria de Governo de Campos no período que estive secretário, e hoje o atual secretário Rui Crispim está batalhando junto ao prefeito para conseguir tocar esse projeto, porque também faz parte de um compromisso que a gente teve com o Vladimir, de trazer para a nossa cidade o que a gente implementou em Niterói e o que o Eduardo Paes implementa no Rio, que são as plataformas urbanas digitais, as naves do conhecimento, que é exatamente um espaço para você capacitar a mão de obra para o novo mercado de trabalho, em tudo que tange a tecnologia. Eu acho que a gente não tem um equipamento similar a esse em Campos, a gente precisa, um equipamento que tem essa dinâmica de fato, proporcionar essa capacitação com velocidade para que os nossos jovens e a população em geral que queira entrar nesse ramo também possa estar participando. Pra você ter ideia, eu estou com um projeto, essa semana eu tive uma discussão muito grande com a base do governo, inclusive, que eles precisavam de um voto fundamental meu na Comissão de Ciência e Tecnologia, né? E no que pese o voto eu concordar ou não com ele, assim,
o que naquele momento me causou muito incômodo é que o governo sempre pede ajuda, a gente acaba sempre ajudando, né? Só que na hora deles entregarem também a ajuda deles, eles nunca entregam. Essa dinâmica do PT é horrorosa. Ninguém aguenta mais isso. Estou te falando assim, existe um ambiente no parlamento que está todos os parlamentares que não são petistas extremamente incomodados com toda vez alguém cede alguma coisa para o governo e quando é algo que interessa aos outros parlamentares, o governo não trabalha e não se esforça para fazer aquilo tornar uma realidade. Por exemplo, eu estou com um projeto desde 2013, desde 2023, desculpa, um projeto de lei, né, que trata exatamente da reinserção de profissionais que perdem o seu posto de trabalho para inteligência artificial. Ou seja, as empresas ganhariam um selo, né, de empresa amiga do trabalhador ao elas colocarem recurso no fundo de amparo ao trabalhador para que esse profissional possa se requalificar e voltar ao mercado. É óbvio que a gente precisa tratar da questão da capacitação, né, e dessa questão de ter a oportunidade financeira de fazer isso ser viável. E toda vez que vai para ser colocado em pauta pela presidência da Comissão do Trabalho, o governo obstrui para não deixar o projeto ser votado. O projeto já tem relatório pronto, né, e a gente não consegue votar o projeto. Isso está mais ou menos dentro do mesmo tema, mas estou falando aqui de um tema até mais amplo, que atinge o Brasil inteiro, e é inadmissível, porque assim, não tem como brigar com uma coisa que já é uma realidade, que é a inteligência artificial. E aí o governo fica, assim, a minha crítica ao PT nesse ponto, mas como é que a gente vai votar algo que a gente está beneficiando uma empresa que está demitindo um trabalhador? Que foi essa justificativa que uma deputada me deu. Eu falei, deputada, a empresa já vai demitir a senhora, querendo ou não, se ela encontrar dentro da estrutura dela organizacional, né, uma efetividade maior da inteligência artificial em cima de outra pessoa. O que eu estou propondo é o que vocês, inclusive, deveriam estar fazendo, que é garantindo que esse profissional que perder o seu trabalho, que ele tenha um amparo, que essas empresas invistam, né, dos seus recursos, de uma parte dos seus lucros que estão sendo auferidos, que ela coloque isso no fundo de amparo ao trabalhador. Ou seja, é tudo muito moroso do ponto de vista de legislação, e do ponto de vista de investimento se torna mais rápido quando a gente tem as garantias. Mas, sem dúvida alguma, respondendo ao amigo, a gente vai continuar nessa luta para buscar investimento do Ministério da Educação para essas áreas que são extremamente importantes de capacitação e extremamente voltada, né, para a realidade da nossa localidade, para a gente conseguir absorver esse momento aí importante que é do Porto do Açu para toda a nossa região, né? Não é só para Campos, para toda a região, apesar dele estar localizado em São João da Barra, ele tem um reflexo regional. É o maior empreendimento privado hoje do Brasil, né? Um dos maiores aí da América Latina. Caio, e a RJ 228 de Santa Maria, Morundu, que outro ouvinte perguntou? Qual é o problema que ele narrou? Conclusão da situação, parece que está muito ruim, né? RJ 228, e a recapeamento ali no trecho Santa Maria Morundu, que ele está colocando aqui. E, se eu não me engano, essa mesma reivindicação foi feita aqui nesse programa na sexta-feira passada, o deputado Bruno. É um problema para ser resolvido junto ao governo do Estado, né? Eu acho que assim, a gente com certeza pode fazer essa reivindicação e vamos fazer. Me comprometo que na semana que vem de fazer essa reivindicação diretamente do nosso gabinete. Vou, inclusive, também fazer uma visita em loco para ver como é que está a situação e até ter mais força nessa discussão. Não acho que o governador vai querer, nesse momento, atender a um pedido meu, né? Até por conta do principal aliado dele, Rodrigo Bacelar, mas eu acho que, como um bom conterrâneo, o Rodrigo mesmo poderia entrar nesse tema e ajudar, né, a nossa região, fazendo o pedido ao governador como presidente da Assembleia. E o Bruno também, com certeza, vai estar atuando nessa direção aí. Acredito que ele já deve ter se comprometido nisso também. Última pergunta do bloco, Caio. De 0 a 10,
Nota para os 3 primeiros meses do segundo governo Vladimir e por quê? Voltou você com nota. A nota é um troço muito, muito esquisito de dar, porque a nota você não, né, não contempla fatores. Mas assim, vamos lá. Eu não vou dar essa nota. Eu não vou dar número, até porque acho que, né, não seria muito singelo. Mas eu acho que assim, esse início de primeiro ano do segundo mandato do Vladimir, ele inicia um ano com reajuste, né? Reajustes administrativos que ele e a equipe administrativa dele julgaram necessários serem feitos, né? Isso, em certo momento, causa alguma estranheza, mas isso é o natural, é igual quando a gente está gerindo as nossas finanças pessoais, em algum momento a gente precisa, né, apertar, fazer algum ajuste para que a gente consiga organizar melhor a casa. Espero que o planejamento seja breve com relação a reajustes para baixo, para que a gente possa voltar a ter, né, as capacidades de investimento. Mas o que eu tenho visto é o governo seguindo com as suas obras, né, seguindo com o que iniciou no ano passado ou no ano anterior. Então, assim, do ponto de vista inicial, é isso. Eu acho que tem muito pouco tempo desse primeiro ano aí do segundo mandato, mas o que eu tenho visto aí em matérias, nessas coisas e algumas pessoas comentando, é dessa questão do reajuste, mas que isso toda a prefeitura está fazendo, né? E todo o governo está fazendo. Isso faz parte. Você inicia um ano, você precisa fazer alguns ajustes para você se equilibrar de forma fiscal e conseguir dar andamento nos seus projetos que você tem planejado para o ano. Eu não tenho conhecimento de todos os projetos que a prefeitura tem planejado para o ano, mas imagino eu que é preciso encontrar, né, as soluções fiscais para que façam eles, para que eles possam acontecer, né? E a nota? Eu não vi. Tem nota, Ah, não. Não tem nota. Não dá para dar nota, não dá para dar nota Não, assim, rapaz. mas passa de ano? Como Passa assim? acima da média? É que a média é 6 agora, né? Aumentou, né? A média para passar de ano agora é 6, não é mais 5. Você acha que passa de ano já? Passa. Mas nós estamos no início do ano, né? Precisa continuar trabalhando até o final do ano. Nenhum aluno passa de ano no início do ano. Não vai. Mas eu acho que passa. Está indo bem. Mas começa bem, né? Termina bem. Vamos lá, são 8h36, tem muito assunto para a gente falar no próximo bloco. E eu só vou fazer o seguinte: rápido intervalo, mas é bem rápido. 1 minuto e meio, 2 no máximo. Estaremos de volta com você, meu caro Caio Viana, com a Luiz Abreu Barbosa e com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Voltamos em números?